Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido filho, querida filha, hoje a Igreja celebra Santo Inácio de Antioquia, aquele que foi martirizado já na idade avançada e deixou uma série de cartas que nos convidam a viver a imitação de Cristo, como Ele viveu. Pela intercessão dele, queremos pedir hoje a graça de viver como Cristo, de viver o que Cristo quer de nós, ser cristãos de verdade, né? Ser cristãos para sermos de verdade de Cristo. Esse é um título que precisamos carregar conosco e viver de verdade. Hoje o Evangelho nos traz Jesus na casa de um fariseu. Que coisa forte, né? Daqueles, podemos dizer, entre aspas, inimigos que tentavam pegá-lo de qualquer forma para poder condená-lo. Jesus hoje janta na casa de um fariseu. Esse fica admirado por Jesus não cumprir os preceitos rituais de pureza ritual, como eles faziam, né? Que legalismo de lavar a mão para um lado, para o outro, de não sei o quê, era uma coisa exagerada um pouco. E Jesus diz que faz de propósito, que ele não faz. Ele cumpria muitos rituais judaicos, mas ali ele não fez. E o fariseu é provocado, né, a dizer a Jesus por que ele não faz, né? Ele não cumpre aqueles ritos, né? E Jesus vai dizer umas coisas fortes para ele. Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Então Jesus está chamando a atenção para aquela consonância entre o interior e o exterior. Jesus chama muito a atenção. Jesus, o que ele mais faz o embate contra os fariseus, não é porque eles não faziam o certo, cumprindo a lei direitinho, né? O problema é que do embate de Jesus com eles era a hipocrisia. E o que Jesus abomina é a hipocrisia. A gente ser algo por fora e por dentro ser outro. Dentro estamos cheios de maldade, de roubos, de enganos, e por fora nos fazemos de santos, de bonitos, de perfeitos. Isso não pode acontecer num cristão. Isso não pode acontecer com um cristão. Nós precisamos ser de Cristo de verdade. Jesus viveu a verdade. Eu sou a verdade. Ele é a vida plena. Para aquele que quer realmente ser cristão, não pode viver da mentira, não pode ter duas faces, não pode usar máscaras diante de ninguém. E como é triste a gente viver e conviver assim, com pessoas dessa forma, meu filho, minha filha. Às vezes dentro da própria igreja, abraça a gente, por trás já está enfiando a faca. No trabalho, quer derrubar o outro, quer tirar o tapete do outro para fazer o outro cair, para que você possa ter um lugar. Isso não pode ter felicidade. É terrível quando a gente vive na sinceridade de Deus, na verdade de Deus. Nós sofremos muito. Nós sofremos muito porque nós não podemos ser assim, é triste. Eu mesmo sofro para danar, porque as pessoas veem no meu rosto, né? Se eu estou dizendo a verdade ou não, eu sou muito sincero até demais. Eu fico com medo de ficar entrando numa sociedade hipócrita.
nossa sociedade de mentirosos, porque sabemos que o pai da mentira é o diabo e não Deus, e não Jesus. Jesus é a verdade. Ele nos convida a viver isso também. Querido filho, querida filha, faça um bom exame de consciência hoje. Como é bonito a gente poder confiar nas pessoas. Quando você desabafa com uma pessoa e pode confiar que ela guarda os teus segredos, que ela te ama de verdade a ponto de fazer tão bem para você, que luta para que você esteja bem. Como nós estamos ávidos, sedentos de amizades verdadeiras, de irmãos de caminhadas sinceros. É triste quando não falam para nós o que pensam de nós, mas fala para o outro. E vai passando para o outro e a nós mesmos, individualmente, pessoalmente. Por que não conta? Por que não partilha? Por que não somos sinceros, verdadeiros? Jesus abomina a hipocrisia. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ele fala isso para os fariseus insensatos. Deus fez o exterior e o interior. Ele sonda, Ele conhece o nosso interior. E nós não podemos pensar, sentir algo do outro e fazer diferente, gente. Misericórdia. Dá a mão para o outro, estenda a mão para o outro de verdade. Ajude de verdade. Seja irmão de verdade. Que Deus nos livre da hipocrisia, nos livre da insensatez. Jesus chama hoje os fariseus de insensatos. Eu não quero essas palavras para mim, nem para você, meu filho e minha filha. Não vamos fazer como os fariseus. O interior é uma coisa cheia de maldade, de roubo, de engano. E por fora a gente fica sorrindo, o sorrisinho falso, o sorrisinho hipócrita. Querido filho, querida filha, é sempre tempo de vida nova, de conversão. E nós precisamos de conversão diária para que a gente seja realmente para o outro o sentimento de verdade. Que Deus nos livre da hipocrisia, que Deus nos livre da falsidade e nos dê a graça realmente de viver a verdade que é dele, porque ele é a verdade, ele é a sinceridade. E que Deus nos cure de tudo isso que o mundo quer nos colocar, porque se a gente for verdadeiro e sincero, a gente não é aceito. Amém? Jesus não foi aceito, o cristão não é aceito em qualquer lugar. Não é aplaudido, não é porque a verdade dói muitas vezes para nós e para o outro, né? Então que o Senhor nos conceda a graça de viver na verdade que é dele. Que o nosso interior revele no exterior o que somos, que o nosso exterior revele o interior que somos de verdade. Que desça sobre sua vida, sua casa, sua família, hoje e sempre, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia. Deus abençoe sempre e os guarde.